Fala galera do canal, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a respeito dos testes hidrostáticos. Quando deve ser aplicado um teste hidrostático num vaso de pressão ou numa caldeira? Quais os equipamentos que são necessários fazer esse teste? Qual a pressão do teste hidrostático? Como que nós temos que lidar com essa situação? Equipamentos mais antigos também são feitos testes hidrostáticos? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Quer saber mais? Fica comigo! Você já se inscreveu no canal? Se ainda não fez isso, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus parceiros de negócios e dê um like, Compartilhe aí, curta a nossa página, nosso fanpage. Isso vai ser muito bom para nós continuarmos assim trabalhando e desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho consultivo, um trabalho que é voltado realmente para a área técnica de engenharia mecânica e controle da qualidade. Então, vamos direto agora ao assunto. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre vasos de pressão e quais são os testes feitos. Então, nós vamos falar sobre teste hidrostático. O que é o teste hidrostático? O teste hidrostático não é nada mais do que um teste feito com uma pressão através de um fluido não compressível, onde a pressão exercida dentro do equipamento, além de testar se existe algum vazamento, ele também faz como se estabilizasse toda a parte estrutural e física do equipamento após soldagem. Então esse é um teste que tem que ser feito, é uma exigência da norma também, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse detalhe agora. A NR13 ela menciona vários pontos sobre o teste hidrostático, e sempre que ela menciona teste hidrostático na norma, ela fala sobre dois equipamentos, que são as caldeiras e os vasos de pressão. O item 13.4.1.4, a linha E, fala sobre as placas de identificação das caldeiras, onde ela tem que ter lá mencionado a pressão de teste hidrostático. Então esse é o primeiro item que fala sobre esse ensaio, ou esse teste hidrostático. No item 13.4.1.6, depois vocês vão ver aqui anotado o item no rodapé, fala também sobre a documentação que as caldeiras elas devem possuir de forma obrigatória. E ali fala também sobre o registro do teste hidrostático de fabricação. E o item 13.4.4.3, lá também fala da obrigatoriedade do teste hidrostático na fase de fabricação das caldeiras. E também ter o seu valor afixado ali na placa de identificação da caldeira. Bem, então esses três itens da norma já falaram aqui sobre o teste hidrostático para as caldeiras. Então já vimos que existe uma exigência. Antigamente a norma ela não citava a parte fabricação ou teste hidrostático de fabricação. Ela falava simplesmente sobre teste hidrostático. Hoje ela amarra essa situação na fabricação porque ela já não vê mais necessidade de ficar fazendo todo ano ou mediante datas de inspeção previsíveis, previstas por norma no caso, para refazer esse teste hidrostático numa pressão mais alta do que a PMTA, tá certo? Então, esses três itens, que é o item 13.4.1.4, 13.4.1.6 e 13.4.4.3, fala sobre os testes hidrostáticos para caldeiras. E no que dizer da norma? O que a norma fala além disso, Ela, claro que deixa claro sobre essa parte de obrigação dos fabricantes, mas e quando o fabricante ele não faz o teste hidrostático? Como que nós devemos então agir ou como que nós devemos proceder? O item 13.4.4.3.1 fala sobre isso. Vamos ver direto na norma? Muito bem, Então aqui estamos na norma NR13 atualizada. O item que eu falei é 13.4.4.3.1, Então o que esse item menciona? Que na falta de comprovação documental de que o teste hidrostático tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplica o disposto a seguir. Olha lá, duas alíneas, A e B. A linha A fala: para as caldeiras fabricadas ou importadas
a partir da vigência da portaria do Ministério do Trabalho número 594, de 28 de abril de 2014, o teste hidrostático deve ser feito durante a inspeção de segurança inicial, ou seja, para aquelas caldeiras fabricadas ou importadas a partir de 2014, então tem que ser feito na inicial. Caso você inspecione uma caldeira e ela foi fabricada antes disso, né, antes dessa portaria, a execução do TH então fica a critério do profissional habilitado, caso seja necessário, né? Deve ser executada até a próxima inspeção de segurança periódica interna. Então, na próxima interna já tem que fazer o TH, tá certo? Isso aqui então deixou claro aqui que existe uma exigência do Ministério do Trabalho de fazer o teste hidrostático na fabricação, porém ele já subentende que às vezes isso não vai acontecer, então ele dá esse disposto aqui, né, do item 13.4.431, tá certo? Bem, então aí ficou claro que para as caldeiras, né, é necessário sim fazer o teste hidrostático no início, na fabricação, e caso isso não aconteça, então você precisa fazer ou na inspeção inicial, né, para aquelas caldeiras fabricadas depois da portaria, né, 594 de abril de 2014, e as que foram fabricadas antes na primeira inspeção interna já discriminada, tá certo? E agora é a questão dos vasos. Como que nós devemos então entender a parte dos vasos de pressão? Lembra que no início que eu falei que o teste hidrostático, a norma citava para 2 equipamentos, caldeiras e vasos, né? Na questão dos vasos, gente, é a mesma situação. O item 13.5.1.4 ali fala sobre a placa de identificação dos vasos de pressão e deixa claro ali que nessa placa de identificação tem que ser colocado então a pressão de teste hidrostático de fabricação, né? Já no item 13.5.1.6, lá fala sobre os documentos necessários, né, para enquadramento do vaso de pressão, e um desses documentos necessários é o registro do teste hidrostático. Então, o fabricante tem que fazer também para vaso de pressão um registro, né, um relatório do teste hidrostático. Similar à questão das caldeiras ainda, os vasos de pressão eles também recebem uma obrigação, né, desse teste hidrostático, conforme o item 13.5.4.3, 13.5.4.3 da norma, né? E na falta desses documentos, então, deve ser procedido da mesma forma no caso das caldeiras, né? Mas vamos ver aqui o item da norma, falando sobre esse detalhe agora dos vasos, né? Como proceder caso o fabricante não tenha feito o teste hidrostático corretamente? Vem aqui na norma. Então, galera, ó, aqui na verdade o item 13.5.4.1.3, né? Nós estamos já na página 14 da norma, onde fala, né, ó, lá, na falta da comprovação documental do teste hidrostático tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplica o disposto a seguir, lá, ó. Agora é para vasos de pressão, tá vendo? A linha A. Para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da norma, né, da portaria 594 de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de segurança inicial. Então, todos os vasos fabricados a partir de 2014, né, de abril de 2014, tem que ser feito inicial, caso o fabricante não tenha entregue ali a documentação correta. E a linha B fala que para os vasos de pressão em operação antes da vigência da portaria, a execução do TH fica então a critério do profissional habilitado, e caso seja necessário então a sua realização, o TH ele deve ser realizado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. Repararam que é muito parecido com o que está na questão das caldeiras, né? Muito parecido, né? Mas beleza, vamos voltar aqui então. Bem, vocês repararam então que tanto a parte das caldeiras como a parte dos vasos de pressão são muito similares, né? Elas falam praticamente a mesma coisa, a mesma situação. Tem que ser feito, né? Existe uma obrigação de se fazer isso na fabricação. E pessoal, teste hidrostático é um teste muito comum, né? A maioria dos fabricantes de equipamentos que trabalham com estanqueidade fazem já o teste hidrostático para garantir que a solda está bem estanque, que não tem nenhum tipo de vazamento e nenhuma junta, né, soldada ou até junta parafusada. Isso é muito comum.
Agora, a partir da onde, ou de onde o pessoal que fabrica, né, os fabricantes, retiram os dados para se levantar as questões de qual que é a pressão que ele tem que usar, ou nós, por exemplo, como inspetores, como técnicos de campo, como que nós podemos fazer esse teste, ou quando que nós devemos aplicar esse teste fora do contexto aqui da norma? E se eu precisar aplicar esse teste, quais os parâmetros que eu devo usar? Então nós vamos fazer aqui alguns exercícios, né, mentais para que vocês entendam. Eu vou mostrar para vocês primeiro, aqui no computador, algumas imagens, né, de como é esses dispositivos de teste, tá? Inclusive dos que a gente utiliza aqui, né, para fazer os nossos testes dos nossos clientes. E eu vou mostrar para vocês também a norma, que é uma das principais normas, que é o código ASME, né? Código ASME 8, que é a principal norma para fabricação de vasos de pressão, que é a norma mais utilizada no Brasil. E eu vou mostrar para vocês o item da norma que fala sobre a pressão desse teste, a pressão que deve ser aplicada no teste, tá bom? Vem aqui então comigo que nós vamos ver esses dois itens, tanto os dispositivos de aplicação do teste como a própria norma. Vamos ver? Bem, pessoal, como eu havia dito, né, esse aqui é um dos dispositivos que são utilizados, tá? O meu dispositivo não é esse, mas eu peguei da internet para que vocês pudessem ver. Esse é uma ferramenta da Reed, né, que é um fabricante internacional aí de ferramentas para diversos tipos de campos de aplicação, e esse é um campo de aplicação que ela atua, que é a parte de testes hidrostáticos, tá? Então você está vendo que tem uma mangueira, já tem um manômetro aqui, né? E é uma ferramenta manual, tá vendo? Então a água vai aqui, você recalca isso para dentro do equipamento, tá certo? Um outro equipamento é esse, que é uma bomba, né? Essa aqui é a bomba que a gente usa aqui na empresa para fazer o teste hidrostático. Então vocês podem ver que é uma bomba já de alta pressão, né? É uma bomba elétrica com motor elétrico, onde pega a água e faz o recalque, né? Para a execução do teste hidrostático, tá certo? Também temos o manômetro no nosso dispositivo, tá certo? Uma outra bomba que a gente já usou também bastante, que é a bomba VAP comum para lavar, tá vendo? Eu peguei essa foto da internet, então vocês podem ver que é uma bomba VAP comum para fazer lavagem de quintal, lavagem de carro, etc. E ela também é suficiente para fazer esse trabalho, né? Esse teste hidrostático. Essas bombas elas vão até 250, 300 quilos, né? Ou par de pressão, então são bombas excelentes para fazer o trabalho de teste hidrostático, tá certo? Um outro equipamento é esse, que também é da Reed, né? É um equipamento também elétrico, nesse caso aqui, que ele usa o fluido, né? Você pode usar tanto água como qualquer outro fluido para fazer o teste hidrostático, tá certo? Esse outro é um outro equipamento também que é usado, ele foi montado, né? É um equipamento montado, não é comercial esse item, mas ele tem aqui todos os parâmetros para se fazer o teste hidrostático também, tá certo? Esse outro é mais simples, né? É um teste manual também. Eu já vi muita gente fazendo com esse tipo de equipamento, tá, gente? Eu já tentei, eu não consegui. Na verdade, eu precisava fazer um teste hidrostático num equipamento que tinha mais de 30 kg de pressão, e essas bombas manuais é muito complicado chegar na pressão que você precisa, tá? Por isso que eu costumo usar, então, as máquinas elétricas ou eletrônicas, tá certo? Agora, o que eu falei para vocês que eu ia mostrar também era a norma, né? Então eu falei sobre o ASME, aqui ó, tá vendo? ASME 8, né? Divisão 1, 2019. O item da norma que fala sobre o teste hidrostático é o UG99, né? Que é Standard Hydrostatic Test. Então a gente tem aqui esses itens da norma que mostram aqui, você pode ler todo, tá? Que ele vai falar sobre o teste hidrostático. O item UG100 fala sobre o pneumático, ó, o teste pneumático. Existe uma diferença também entre um e o outro, mas na sequência do vídeo nós vamos ver aí que realmente eles se equivalem, tá? Em algumas atividades. O item que eu quero mostrar para vocês é esse que está selecionado, tá vendo? Ó? Uma vez ou um terço, né? 1,3 vezes a máxima pressão de trabalho utilizada, tá vendo? Então é isso aqui que tá pegando, ó. Então a pressão do teste conforme o ASME, né? É isso aqui para fabricação, uma vez
1,3 vezes a pressão máxima de trabalho, né, admissível. Agora, qual que é essa pressão máxima de trabalho? É a PMTA, né, gente? Então, depois dos cálculos de engenharia, o memorial de cálculo fornecer para você qual que é a PMTA do vaso, simplesmente você pega, então, a PMTA, né? Vou pegar aqui a calculadora só para vocês entenderem melhor isso. Então, você simplesmente pega a PMTA, vamos supor que a PMTA do vaso seja 22 quilos, 22 vezes 1,3, né? Então a pressão de teste hidrostático seria essa aí, ó, 28,6. Tá muito simples, né, gente? Muito simples mesmo. Então vamos falar que a pressão seja de 1,5 a PMTA vezes 1,3, 1,95. Então aí você vai definir para fazer os testes qual é o seu manômetro padrão, né? Tem que ser, gente, não pode ser muito diferente. Eu não posso fazer um teste hidrostático com uma pressão baixa, igual essa, por exemplo, de 2 kg e pegar um manômetro de 30 kg. Então eu tenho que ter essa discrepância aí, não pode ter, tá? A norma fala sobre 7 kg para mais ou 7 kg para menos, né? No caso da utilização do manômetro, mas vocês podem avaliar aí, tem que ver o seu procedimento, né, para checar. Agora, aqui no G100, né, Pneumatic Test, já é a parte do teste pneumático, olha lá, ele é diferente, tá vendo, ó? O teste pneumático não é 1,3, é 1,1 vezes a pressão máxima de trabalho admissível. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando é teste pneumático, né, ou seja, usando o ar, né, para fazer o teste de estanqueidade, você usa 1,1 a pressão máxima de trabalho admissível, tá certo? Então, galera, viram aí? Na verdade, quando a gente avaliou tanto as fotos, né, as imagens dos dispositivos para a execução do teste hidrostático, como também a norma de fabricação de um vaso de pressão, então já fica claro aí que a gente realmente precisa ter muita atenção nesse assunto, né? Os dispositivos, às vezes você não tem um dispositivo desse, mas você pode até alugar, né? Você vai na casa do construtor, você consegue alugar ali bombas dessas VAP, né? Com um preço bem bacana que dá para você utilizar aí então e fazer uma boa grana, tá certo? Agora, na questão dos vasos de pressão voltada para a norma, então ficou bem claro que para teste hidrostático 1,3 vezes a PMTA, tá? Para fazer o teste. Então essa é a pressão do teste hidrostático para os fabricantes, né? Então o fabricante tem que usar esse critério da norma. Fabricou conforme o ASME, então usa o critério do ASME, tá? Agora, para teste pneumático, às vezes não dá para, não se pode colocar água dentro de um equipamento, tem que ser feito com vapor ou com gás ou com algum tipo de ar comprimido. Aí você então usa 1,1 vezes a PMTA. Isso ficou bem claro. Agora, quando o equipamento é muito antigo, né? Ele passa por manutenções. Que tipo de teste a gente tem que fazer? Será que realmente se aplica o teste hidrostático, né? Pode ser feito, sim ou não, né? E no caso de equipamentos que são importados, então você importou um equipamento da China, chegou no seu estabelecimento o equipamento e ele é um vaso de pressão e ele veio então com toda a documentação correta, né? Mas ele veio ali com o teste hidrostático, feito lá na China, lá no outro país. Como que é feito isso, o tratamento disso? Tem que ser feito de novo esse teste aqui no Brasil ou não? Então, são perguntas que surgem e nós não temos mais tempo hoje, nós vamos terminar aqui o vídeo, mas na semana que vem nós vamos subir um outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Como é um assunto bem demorado, né, a questão do teste hidrostático, nós vamos então mostrar para vocês alguns modelos de relatórios, né? Eu acho que é muito bacana isso, e responder essas perguntas para vocês, tá certo? Então eu gostaria de agradecer, eu vou ficar por aqui hoje. Muito obrigado de coração aí, né, a todos vocês que têm ouvido, têm assistido aos nossos vídeos, têm curtido bastante aí o canal. A gente tem observado que está crescendo o número de inscritos, né? Isso é muito bom para a gente também, porque o canal NR13 Descomplicado é o único canal que trata de forma sistemática, né? A gente está toda semana aí falando um pouquinho sobre a norma NR13 e como que nós podemos aplicar essa norma e podemos então atuar no mercado de trabalho de prestação de serviço, né, voltado para a área de NR13.
Acredito que tenha sido muito bacana, então curta, compartilhe, se inscreva no canal e forte abraço. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus.